Olá, sou Wagner Moreira e vamos falar sobre administração de recursos materiais. O assunto desta aula é estoque de segurança. Relembrando, o estoque de segurança ele entra na fórmula do ponto de reposição. Mas o que é o estoque de segurança? É a quantidade de itens que eu tenho que ter armazenado para não sofrer problemas inesperados. Simples. E eu tenho alguns métodos para calcular o estoque de segurança. O primeiro é o método do grau de risco. Ele é o mais simples e mais fácil de usar. Ele usa um fator de risco determinado pelo gestor de estoque. E a partir desse fator de risco é que eu chego no estoque que eu tenho que ter. Vamos à fórmula do MGR, do estoque de segurança por esse método. Ele é o consumo médio vezes um fator de risco. E o fator de risco é uma tabela que normalmente eu tenho. Eu tenho uma tabela onde eu tenho do risco desprezível ao muito alto e eu tenho as classes de produtos segundo a curva ABC, classe A, classe B, classe C, e aqui está a tabela. Então, eu pego, tá, onde esse item se classifica em termos de classe e em termos de risco. Vamos ver um exemplo a seguir. Na organização Alfa são consumidas 500 caixas de embalagens por mês. E o gestor de estoque definiu que o grau de risco é 25%. Qual será o estoque de segurança adequado? Usando a fórmula estoque de segurança igual consumo médio vezes o fator de risco, eu tenho 500 caixas médias vezes 0,25, que é os 25%. Logo, o meu estoque de segurança tem que ser de 125 caixas para embalagens. O segundo método é um pouquinho mais complicado. É chamado método com alteração de consumo ou tempo de reposição. Ele é utilizado principalmente quando ocorrem atrasos frequentes na reposição ou variação significativa na entrega do pedido. Ele é bastante utilizado em pequenas empresas, mas principalmente em empresas que trabalham com grande rotatividade de estoques. Vamos para a fórmula. O estoque de segurança ele é calculado da seguinte forma. Eu tenho o maior consumo previsto para um determinado período, menos um consumo normal ou o consumo médio daquele produto, somado ao mesmo consumo máximo previsto vezes o fator de risco. Lembrando, o fator de risco é aquela mesma tabela. Vamos ver um exemplo? Na organização Alfa, o consumo de aço 1050 é de 5 toneladas mensais, em média. Entretanto, há períodos em que esse consumo pode chegar até 6 toneladas e 250 quilos. Historicamente, quase não há atraso na reposição do pedido. Portanto, o risco estimado é baixo, 5%. Qual deve ser o estoque de segurança desse aço? Então temos o consumo normal, 5 toneladas. O consumo máximo, 6,25 toneladas. O fator de risco K, 5%. Aplicando a fórmula, eu tenho consumo máximo menos o consumo normal mais o consumo máximo vezes o fator K, que vai dar 6,25 menos o 5, mais os mesmos 6,25 do consumo máximo vezes 0,05, que representa os 5%. Logo, o meu estoque de segurança vai ser 1,5625 toneladas ou 1.562,5 quilos de aço. Chegamos no terceiro método de cálculo, o método com grau de atendimento definido. Esse método, resumidamente, ele é o seguinte: ele aceita um grau de não atendimento. Eu não tenho que necessariamente sempre ter que atender. Eu vou conviver com o risco de não atender, de não conseguir atender toda a necessidade ou pedido do meu cliente. Ou seja, eu posso ter um estoque de segurança zero em alguns momentos.
Tá bom? Isso que é o atendimento definido. Eu vou definir qual que é o grau que eu quero ter de atendimento. Que não seja necessariamente 100%. Eu posso falar 80%, 90%, 75%. Depende da importância desse meu produto para o meu negócio. E esse método eu consigo calcular o meu estoque de segurança observando 3 etapas. A primeira etapa é o chamado cálculo do consumo médio. Nós já vimos como que calcula o consumo médio. Consumo médio, o que que é? Eu vou somando todos os consumos que eu tenho num determinado período, período 1, período 2, período 3, período N, assim vai, e divido pela quantidade de períodos. Vamos ver um exemplo. Na organização Alfa, o consumo mensal de plástico ABS moído para injetoras foi de 6 toneladas em janeiro, 5 toneladas em fevereiro e 7 toneladas em março. A minha fórmula é somar todos esses daí e dividir pelo número de meses. Então vamos lá. 6 toneladas de janeiro, mais 5 toneladas de fevereiro, mais 7 toneladas de março. Dividido por 3 meses. Isso vai dar 18 dividido por 3, que vai ser 6 toneladas de consumo médio. A segunda etapa é o cálculo do desvio padrão. A fórmula do desvio padrão é isso que está em destaque em vermelho. Mas vamos traduzir aquilo que está em destaque em vermelho para essa daqui, que está logo abaixo na segunda linha. Desvio padrão é igual a raiz quadrada de o consumo de um determinado período menos o consumo médio elevado ao quadrado, mais o consumo de um segundo período menos o consumo médio, também elevado ao quadrado, mais o consumo médio no terceiro período menos o consumo médio elevado ao quadrado. Quantos períodos forem, eu vou continuando a fazer essa conta. No nosso caso é só 3. E eu divido pelo número de períodos menos 1. Essa é a fórmula, ok? Continuando com aquele exemplo, eu tenho então a raiz quadrada de 6 menos 6, ou seja, o consumo de um determinado período, do 1º de janeiro, menos o consumo médio, elevado ao quadrado. O consumo de fevereiro, 5, menos o consumo médio, elevado ao quadrado, mais o consumo de março, menos o consumo médio, também elevado ao quadrado, dividido por 3, que são os 3 meses, menos 1. Essa conta toda dá 2. Eu tenho que extrair a raiz quadrada de 2, que é 1,414. Chegamos à terceira etapa, que é o cálculo do estoque de segurança propriamente dito. Estoque de segurança é igual ao desvio padrão, que acabamos de calcular, vezes o fator de risco. O fator de risco é aquela tabela onde eu tenho classe A, classe B, classe C e um risco, ou seja, um impacto para o meu negócio se por acaso eu não tiver ele no estoque quando eu precisar. Pode ser desprezível, baixo ou até um impacto extremo, extremamente alto. Vamos ver então como nós usamos essas informações. Continuando o nosso exemplo. No nosso exemplo, nós vamos considerar que o impacto da falta do item no estoque é considerado baixo. E esse item ele é da classe A. Então, temos estoque de segurança é igual a 1,414, que é a raiz quadrada de 2 que nós calculamos na fase anterior, vezes 0,25, que é o produto da classe A com baixo impacto se ele faltar. Aplicando tudo isso na fórmula, vai dar. O resultado final vai ser 0,354 toneladas ou 354 quilos de produto que eu preciso ter no meu estoque para ter estoque de segurança. Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, anote e depois a gente conversa. Vamos trabalhar então? Calcular o estoque de segurança. O formulário ele foi mandado para vocês por meio de uma tarefa que foi atribuída. Vejam essa tarefa, aceitem essa tarefa e, por meio dessa tarefa, acessem o formulário Cálculo de Estoque de Segurança. Só reforçando, pessoal, façam as postagens, troquem ideias entre vocês, façam as postagens para
que eu consiga entender as dificuldades que vocês estão tendo e até mesmo apresentem as soluções que vocês mesmos encontraram para vocês trocarem entre vocês as ideias, para que vocês cresçam coletivamente, para que vocês, enquanto classe, enquanto equipe, vocês cresçam. Por favor, façam as postagens, tá? Para que eu consiga saber como que vocês estão indo. Isto é o que nós temos para essa semana, para a aula de hoje. Ok? Obrigadão, bom trabalho para vocês e eu estou sempre aqui para a gente continuar conversando, tá bom? Um abraço. Até semana que vem e não deixem tudo para a última hora. Valeu?